esta mensagem chegou até você neste tempo do Advento, não trate isso como algo comum. Há encontros espirituais que não se repetem, e há portas que, se não forem levantadas no momento certo, levantai, portas, as vossas cabeças. Esta frase não foi escrita para portas de madeira, mas para consciências, decisões e territórios interiores que resistem à presença de Deus. Neste vídeo, você não apenas ouvirá um salmo, você será confrontado por ele. O Advento não é um tempo decorativo, é um período de visitação. Enquanto muitos aguardam o Natal como uma data, poucos compreendem que este é o tempo em que o Rei se aproxima. Ao longo deste conteúdo, você descobrirá por que o Rei da Glória não força a entrada, quais são as trancas invisíveis que impedem sua passagem e por que algumas pessoas sentem que Deus está próximo, mas não o experimentam plenamente. Você verá como o silêncio, a espera e a vigilância se tornam sinais claros de que algo está prestes a acontecer. Há um risco real em ignorar este chamado. Há também uma promessa poderosa para quem responde. O que será revelado aqui não é confortável, mas é necessário. Você entenderá por que levantar portas exige coragem, por que manter portas abertas exige maturidade, e por que muitos fecham aquilo que Deus acabou de abrir. Este vídeo não é sobre emoção passageira, é sobre preparação verdadeira. O Rei está às portas, e o Advento não espera indefinidamente. Quando o Salmo proclama que as portas devem levantar a cabeça, ele não fala de estruturas físicas nem de limites visíveis. As portas às quais o texto se refere são interiores, silenciosas e Muitas pessoas acreditam que estão abertas para Deus porque mantêm práticas religiosas, mas continuam com portas internas abaixadas, reforçadas por experiências passadas que ainda governam o presente. No tempo do Advento, essas portas se tornam evidentes porque a aproximação do Rei expõe aquilo que foi cuidadosamente escondido. O Salmo não pede que a porta seja empurrada, mas que seja levantada, o que exige consciência e escolha. Nada se abre por impulso. O texto revela que há uma postura necessária para que a glória atravesse o limiar. Onde a porta permanece baixa, a presença se limita ao lado de fora. O que muitos não percebem é que portas internas não se levantam com palavras, mas com rendição. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro conflito espiritual do Advento. No próximo momento você entenderá por que o Rei da Glória, mesmo tendo autoridade absoluta, não atravessa portas que não foram levantadas voluntariamente. O Salmo 24 apresenta um paradoxo que desconcerta quem espera um Deus impositivo. O Rei da Glória é forte e poderoso, invencível nas batalhas, mas ele não invade, não força e não arromba. Sua autoridade não se expressa pela violência da entrada, mas pela dignidade da espera. Ele se aproxima, anuncia sua presença e aguarda que a porta seja levantada. Isso revela algo profundo sobre a relação entre Deus e o coração humano. No Advento, esse silêncio divino costuma ser mal interpretado. Muitos acreditam que Deus se afastou, quando na verdade, ele está à porta. A ausência de ruído não é ausência de ação, é respeito. O Salmo deixa claro que a glória não entra onde não há permissão consciente. O Rei não disputa espaço com aquilo que o coração insiste em manter fechado. Este entendimento muda completamente a forma de viver a espera. Não se trata de pedir que Deus chegue, mas de decidir se ele pode entrar. O que parece demora, na verdade, é convite. E esse convite exige uma resposta que não pode ser terceirizada nem adiada. No próximo tópico você verá por que o Advento é o tempo mais decisivo para esse tipo de escolha interior. O Advento não foi estabelecido para criar expectativa externa, mas para provocar movimento interno. Ele é o período em que o coração é chamado a revisar o que foi acumulado ao longo do ano e identificar aquilo que impede a passagem da presença de Deus. O Salmo 24 ecoa com mais força neste tempo, porque ele não anuncia apenas a chegada do Rei, mas exige que o território esteja preparado para recebê-lo. Desbloquear espiritualmente não significa mudar comportamentos visíveis, mas remover resistências invisíveis.
O advento expõe zonas endurecidas da alma que sobreviveram à rotina, à religiosidade automática e ao cansaço espiritual. É por isso que muitos sentem inquietação neste período sem saber explicar. Não é ansiedade, é convocação. Quem ignora esse chamado atravessa o advento apenas como calendário. Quem responde entra num processo profundo de alinhamento. O texto do Salmo não permite neutralidade. Ou a porta se levanta, ou a glória permanece do lado de fora. No próximo tópico, você reconhecerá quais são as trancas silenciosas que o Salmo 24 revela quando lido à luz deste tempo sagrado. O Salmo 24 não nomeia as trancas, mas as denuncia pela consequência. Quando a porta não se levanta, algo impede a passagem da glória. Essas trancas não são pecados evidentes nem rebeldias declaradas. São defesas internas construídas para sobreviver a perdas, frustrações e decepções. Com o tempo, o que foi proteção se transforma em barreira, e o coração passa a confundir cautela com fidelidade. No advento, essas trancas se manifestam como resistência ao silêncio, dificuldade de confiar e necessidade constante de controle. O texto do Salmo confronta essa postura ao perguntar quem é digno de receber o Rei. A pergunta não acusa, mas revela. A glória não entra onde o medo governa, onde o passado dita as regras e onde a alma se mantém em alerta permanente. Reconhecer essas trancas não é sinal de fraqueza, mas de lucidez espiritual. O advento é o único tempo em que Deus se aproxima, sem exigir imediata resposta, permitindo que a consciência enxergue aquilo que sempre evitou. No próximo tópico, você compreenderá por que levantar a porta é apenas o começo, e por que nem todo coração consegue sustentar a presença que pede para entrar. Levantar a porta é um ato decisivo, mas sustentá-la aberta exige maturidade espiritual. O Salmo 24 não descreve apenas o momento da abertura, mas pressupõe permanência. A glória não atravessa para visitas rápidas nem para encontros superficiais. Ela permanece onde encontra estrutura interior capaz de suportar sua presença, sem tentar controlá-la ou reduzi-la. Muitos desejam a entrada do Rei, mas não estão preparados para as transformações que acompanham sua permanência. Sustentar a porta levantada significa permitir que a presença revele, ajuste e reordene aquilo que foi organizado sem Deus. É nesse ponto que muitos recuam. A glória ilumina, e a luz exige reposicionamento. O texto do Salmo sugere que somente um coração alinhado consegue manter esse espaço aberto. Não se trata de perfeição moral, mas de disposição constante. O advento educa o coração para essa sustentação, ensinando a vigiar sem ansiedade e a esperar sem rigidez. No próximo tópico, você verá como a glória se manifesta de forma inesperada, encontrando não a grandiosidade humana, mas a humildade silenciosa. O Salmo 24 anuncia a entrada do Rei da Glória, mas o advento revela o modo como essa glória se manifesta. Não há imposição, não há espetáculo, não há ruído. A glória de Deus encontra sua morada não na grandiosidade exterior, mas na humildade interior. Esse encontro desconcerta expectativas humanas, porque muitos esperam um Deus que chegue confirmando estruturas já existentes, quando na verdade ele chega para reorganizá-las a partir da simplicidade. A humildade não é fraqueza espiritual, é espaço disponível. Onde o coração se esvazia de autoafirmação, a glória encontra repouso. O advento ensina que o Rei que pede portas levantadas é o mesmo que escolhe entrar de forma discreta. Essa contradição aparente revela a profundidade do mistério. A glória não compete, ela ocupa. Quando esse encontro acontece, o coração percebe que não precisa se defender. A presença não ameaça, mas transforma. É por isso que muitos resistem a esse momento. A humildade exige entrega contínua. No próximo tópico, você será conduzido ao instante mais delicado do processo. O silêncio que antecede a entrada do Rei, e que poucos conseguem sustentar. Antes que a glória atravesse a porta levantada, há um silêncio inevitável. Não é vazio nem ausência,
é suspensão. O Salmo 24 carrega esse intervalo sagrado em sua própria estrutura, como se tudo precisasse cessar, para que a pergunta fundamental ecoe: quem é este Rei da Glória? O Advento ensina que Deus não entra em meio ao ruído do controle, da pressa e das explicações excessivas. Esse silêncio expõe inquietações profundas. Muitos desistem exatamente aqui porque confundem silêncio com abandono. Na verdade, ele é sinal de proximidade. Quando o coração silencia, as defesas perdem força e a porta permanece levantada sem esforço. É nesse espaço que a glória encontra passagem livre, sem negociação, sem resistência. Poucos suportam esse estágio porque ele exige confiança plena. Não há garantias visíveis, apenas a certeza de que o rei está próximo. Quem atravessa esse silêncio não sai ileso, mas sai transformado. No próximo tópico, você compreenderá o que muda quando a porta permanece aberta e a glória deixa de ser promessa para se tornar presença contínua. Quando a porta permanece levantada e a glória a atravessa, nada continua exatamente como antes, ainda que externamente tudo pareça igual. A mudança acontece em camadas profundas, onde decisões passam a ser tomadas com mais clareza. O medo perde autoridade e a pressa deixa de comandar os passos. O Salmo 24 não promete espetáculos visíveis, mas uma reordenação interior silenciosa e firme. A presença do rei redefine prioridades sem anunciar, corrige rotas sem humilhar e estabelece paz sem exigir explicações. O coração que sustenta a porta aberta aprende a discernir com mais precisão, a esperar sem angústia e a agir sem desespero. O Advento atinge aqui seu propósito mais alto: formar um espaço habitável para a glória, não apenas um momento emocional. Esse é o ponto em que muitos percebem que o verdadeiro milagre não foi a entrada do rei, mas a transformação do território que o recebeu. No próximo e último capítulo, você entenderá por que o maior risco não está em abrir a porta, mas em fechá-la depois que ele já entrou. O maior perigo espiritual não é manter a porta fechada, mas levantá-la, permitir a entrada da glória e, com o tempo, voltar a baixá-la. O Salmo 24 termina com a exaltação do rei, mas o Advento alerta para a responsabilidade que nasce após o encontro. A presença de Deus não anula a liberdade humana, ela a amplia, e exatamente por isso, pode ser abandonada. Muitos corações experimentam a paz da entrada do rei, mas tentam retomar o controle logo depois. Pequenas concessões, antigas defesas e velhos hábitos reaparecem de forma sutil. A porta não se fecha de uma vez, ela desce lentamente, quase sem ser percebida. Quando isso acontece, a ausência da glória é sentida, mas raramente associada à decisão que a causou. O Advento não termina no Natal. Ele aponta para uma permanência. Sustentar a porta levantada exige vigilância contínua, humildade renovada e silêncio preservado. Quem compreende isso não vive de visitas ocasionais, mas de presença constante. Aqui não há emoção final, apenas responsabilidade madura. O rei entrou. A porta precisa permanecer levantada. O tempo do Advento não termina quando o calendário avança, nem quando as celebrações começam. Ele se cumpre quando o coração permanece acessível. O Salmo 24 não foi proclamado para provocar emoção momentânea, mas para estabelecer uma postura permanente diante de Deus. Levantar as portas não é um gesto simbólico, é uma decisão contínua que define quem governa o interior da vida. O Rei da Glória não entra para ocupar um espaço provisório, ele entra para habitar. Onde a porta permanece levantada, a presença não se perde com o tempo, ela amadurece. O silêncio se aprofunda, a vigilância se torna natural e a espera deixa de ser ansiedade para se transformar em confiança. O coração aprende a reconhecer a glória não pelo impacto, mas pela estabilidade que ela produz. Este é o chamado final do Advento. Não preparar apenas um momento, mas um lugar. Não aguardar apenas uma data, mas sustentar uma presença. O rei passou pela porta porque ela foi levantada. Agora, cabe a você decidir se ela permanecerá assim.